o Senhor. Então, irmãos, é muito precioso, né? E nós sabemos que o Senhor faz menção a Judas como filho de Simão Iscariotes, como nós estávamos mencionando. Agora vamos pensar um pouquinho em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, agora no capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. A sua chamada ao apostolado. Ele foi chamado junto com os 11 para ser um apóstolo do Senhor Jesus. Uma pessoa que deixa as suas atividades para seguir o Senhor em todo o seu trabalho, em todo o seu ministério, de pregar o Evangelho. Judas foi escolhido pelo Senhor. E sabe, irmãos, às vezes a gente não entende por que Deus escolheu esse homem, né? Nós vamos ver depois, né? Por que Deus escolheu esse homem? Um homem como Judas, que nunca abriu seu coração para o Senhor. Um homem maldoso, que conviveu com os apóstolos e com o Senhor, andando junto com eles, mas o coração separado do Senhor Jesus, né? Duas pessoas podem estarem juntas, mas tem um abismo entre elas, né? Então nós sempre precisamos pensar e entender essas coisas. Assim acontecia com esse homem, Judas Iscariotes. Agora, eu quero que nós notemos uma coisa. Quando Mateus escreve sobre ele, Lucas, Marcos, eles sempre acrescentam essa frase. Olha aqui no versos 6, desculpa. Deixa eu achar aqui. 4, né? Capítulo diferente. No capítulo 9. Isso é o 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. E olha essa frase: que foi quem o traiu. O Senhor escolheu ele para ser apóstolo. E agora Mateus, quando ele está contando para nós a chamada dos apóstolos, ele fala: o Senhor escolheu Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Palavra feia, né? Palavra trair. Então nós temos aqui um homem que foi um traidor, né? É triste, mas isso é verdade, né? Isso é verdade. O Senhor escolhe ele para apóstolo e ele é um traidor. Veja o que Marcos escreveu também no capítulo 13. Em Marcos capítulo 13, verso 19, veja o verso 19 de capítulo 3, né? E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aí que coisa triste, não é? Olha que coisa triste. Lucas capítulo 6 e o verso 16. Simão, a quem acrescentou, 3 e 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Tanto Mateus como Marcos e Lucas
quando se refere a Judas, eles acrescentam essa frase: quem o traiu? O traidor, né? Uma coisa triste quando nós podemos descrever alguém como um traidor, né? Essa é a descrição que Mateus, Marcos e Lucas fazem de Judas. Mas é interessante, vamos olhar agora a posição que Judas alcançou entre os apóstolos e durante o ministério do Senhor. Vamos para o Evangelho de Lucas 12, João capítulo 12, e veja o que temos aqui no verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa frase, tendo a bolsa, no capítulo 13, versículo 29, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, tendo a bolsa. Então Judas foi escolhido, irmãos, como tesoureiro do grupo. O Senhor Jesus Cristo andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Ele não trabalhava no serviço secular, ele era carpinteiro, mas ele deixou o serviço de carpinteiro aos 30 anos para pregar o Evangelho. Os 12 apóstolos também deixaram o seu serviço secular e eles saíram acompanhando o Senhor Jesus Cristo no seu ministério, no seu trabalho, para pregar o Evangelho. Agora, uma comitiva de 13 pessoas, como é que se sustentavam se eles não estavam trabalhando no serviço secular? Não tinham nenhum salário, viviam pela fé no Senhor Deus, mas o sustento vinha. Eles tinham essa bolsa, onde pessoas movidas pelo Senhor colocavam ofertas ali naquela bolsa para o sustento do Senhor Jesus, dos apóstolos, em todo o seu ministério. E Lucas fala de algumas mulheres que acompanharam o Senhor com os seus bens, ajudando no seu ministério. Então Deus sempre tem aqueles que vão e aqueles que sustentam os que vão, e nós devemos sempre entender isso. E até hoje o trabalho de Deus é feito da mesma forma. O Senhor chama pessoas para deixar o serviço secular, para confiar nele, para o sustento, e essas pessoas saem pregando a palavra de Deus sem salário, sem promessa nenhuma, mas só confiando no Senhor, e eles recebem o sustento, não é? Isso é maravilhoso. A fé no Senhor nos traz a recompensa, e é maravilhoso. Então, pensa bem, 13 pessoas indo de aldeia em aldeia, precisando de hospedagem, precisando de alimentação, e sustentar 13 pessoas não é fácil, não é verdade? Mas Deus sustentava. E eu não sei por que Judas era um tesoureiro, eu não sei por que ele tinha a bolsa. Talvez para que no futuro, na eternidade, a sua condenação fosse maior, porque o Senhor sabia desde o começo quem era Judas, o que estava no coração dele, sabia que ele ia traí-lo, sabia que ele ia enfiar a mão na bolsa, tirar o que era de Deus, não é? O Senhor sabia, mas no entanto ele foi o tesoureiro do grupo, teve privilégio, não é? Imagina bem, uma pessoa andando lado a lado com o Senhor Jesus durante pelo menos 3 anos,
ouvindo os ensinos maravilhosos de nosso Senhor, vendo os milagres que o Senhor fazia, sendo abençoado pelo Senhor no seu dia a dia. E no entanto, essa pessoa nunca abriu o seu coração para o Senhor, lado a lado com o Senhor, mas não tinha no seu coração, na sua vida, um lugar para o Senhor Jesus. Suas intenções eram outra. Seus pensamentos eram outros. E o evangelista chama ele de ladrão. Coisa triste, ladrão, traidor, são os nomes que Judas levou, porque nunca abriu seu coração para o Senhor Jesus, apesar do privilégio, da oportunidade de conviver com o Senhor, ser chamado para ser uma